beija, me lambe inteiro. Me chame, me ame, arranhe, me deixe sangrar. Tô deitado no apartamento, escondido dos teus olhos. Quando a chuva cai, revelando os meus planos. Sou uma curva incerta, onde andas, onde canta tantas canções de amor, de paz ou de guerras. Me olha, me pega, me beija, me lambe inteiro. Me chame, me ame, arranhe, me deixe sangrar. Me olha, me pega, me beija, me lambe inteiro. Me chame, me ame, arranhe, 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 me deixe sangrar. Me olha, me pega, me beija, me lambe inteiro. Me chame, me ame, arranhe, me deixe sangrar. Este foi o Som do Brasil de hoje, na manhã da Universitária. Produzido por Fabiana Carvalho, Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau. 11h. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite, a venda do Seu Bill, localizada no bairro de Olinda, segue com as sessões do Leão Conquistador. Durante o evento, rola reggae e dub sob o comando de Jalel, num repertório que valoriza a autoconsciência e o progresso para todos. A entrada é franca. A Quinta da Música Popular Pernambucana recebe Elton Moura e Thiago Mazzulli para um encontro marcante às 8h30 da noite no Café Liberal, localizado no Recife Antigo. Ingressos à venda na hora e local do evento e reservas através do telefone 3424-6415. 3424-6415. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios Universitária 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook, com imagens aqui do estúdio no Recife, em nossa página Programa Fora da Curva. O Ministério da Educação lançou neste mês de julho o projeto Futurice, que busca modificar o modelo de gestão, funcionamento e produção de conhecimentos das instituições de ensino superior públicas. O programa se encontra aberto à consulta pública até o dia 15 de agosto
E o MEC afirma que o projeto vai trazer mais autonomia, entre aspas, para as universidades. Há controvérsia, já que o projeto prevê a contratação de organizações sociais para captar recursos, gerenciar, inclusive, o patrimônio das universidades. O orçamento vai passar a ser de direito privado. Outro detalhe importante é que esse projeto foi pensado pelo governo sem a participação dos que fazem as universidades, como gestores, professores, alunos, servidores administrativos e técnicos. E a gente já está vivendo um contexto, né, que as universidades já estão tendo dificuldades orçamentárias. Por isso perguntamos, qual é o futuro da universidade pública? Para falar conosco sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio o ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco e também ex-secretário de Educação Superior do MEC, Amaro Lins. Olá, Amaro, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Paula, bom dia a você, bom dia à colega Ana Cristina e a todos os ouvintes do Fora da Curva. Também estamos com a presença da coordenadora de articulação e promoção de parcerias estratégicas da UFPE, professora do programa de pós-graduação em Geografia e líder do grupo de pesquisa, inovação, tecnologia e território, Ana Cristina Fernandes. Bom dia, Ana Cristina, seja bem-vinda. Bom dia, Paula, obrigada. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, e especialmente a colega com a participação aqui do meu lado do professor Amaro Lins. Quem quiser participar, enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, a gente está vivendo um contexto difícil, né, que as universidades já estão tendo os recursos, né, contingenciados para alguns, mas cortados mesmo, né, e de outro ponto de vista. Então, professor Amaro, e agora a gente tem o lançamento desse projeto Futurice, né? Como é que o senhor vê esse projeto? Que questões são mais importantes para a gente discutir que esse projeto traz? Bem, Paula, é preciso discutir o projeto Futurice dentro de uma visão mais ampla do que está acontecendo no país hoje, né? Nós temos tido perdas fundamentais dos direitos da população como um todo, tá certo? Cortes drásticos nos investimentos sociais, a violência sendo estimulada por parte dos mandatários da nação, não é? Inclusive incorrendo em penas do Código Penal, a incitação à violência, como você tem visto, né? O massacre lá no Pará sendo considerada pelo presidente como algo natural, havendo até um certo deboche, né? Perdas de tudo que é lado. Uma reforma da Previdência que tira direitos fundamentais das pessoas, tá certo? Então é nesse cenário que nós estamos discutindo a questão da educação. E é preciso a gente perceber que isso é um desrespeito direto à Constituição Federal, né? A Constituição, ela diz no seu artigo 205, a educação é um direito do cidadão, é um dever do Estado e da família, deve ser desenvolvida em parceria com a sociedade e deve garantir o pleno desenvolvimento do ser humano, a sua formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho. Então, quando você coloca a educação em xeque como ela está agora, não é? Primeiro o desmonte que foi feito já no governo Temer, com a mudança fundamental na educação básica, que tudo aquilo que se refere à formação de cidadania foi retirado, né? Sim. As questões de humanidades, as questões das ciências sociais, né? Sim, uma mudança terrível, colocando o ser humano apenas como um objeto de trabalho e mesmo assim sem uma qualificação adequada. E você passa, então, ainda na Constituição, né, com o artigo 206, que eu sugiro fortemente que todo cidadão hoje pegue a Constituição para comparar e ver como ela está sendo afrontada, né? O artigo, ele garante a livre expressão, né, a formação, a expressão do pensamento, a expressão cultural, artística, intelectual, e tudo isso está sendo cerceado. Sim. Até você chegar no artigo 207 da Constituição,
que é a autonomia da universidade. Autonomia administrativa, didática e de gestão financeira. É importante essa palavra gestão, porque está dentro da discussão que nós vamos fazer do Futuris. E aí você chega... Qual é a situação hoje? Os cortes dos investimentos. Quando eu cheguei aqui hoje pela manhã, Cristina, estava recebendo aqui a notícia, né, que a universidade mandou proibir a utilização de ar-condicionado em todos os ambientes da universidade, menos em alguns laboratórios específicos, né? Então, isso vem dentro de uma emenda constitucional 95, que estancou os gastos, ou seja, isso significa redução dos recursos das instituições públicas, da universidade em particular. E esse ano já tivemos aquele corte de 30% em cima de um orçamento defasado, né? Então, você vê o orçamento do Ministério da Educação de 49 bilhões, 7 bilhões para o custeio, e teve esse corte de 30%, levando a essa situação das universidades, não é? Então, o Futuris, ele vem dentro desse quadro como uma visão do governo de que a educação não é um bem público. O projeto, ele remete o financiamento da universidade para organizações privadas, não é? Ferindo frontalmente a autonomia da universidade, né? Tira a autonomia também do ponto de vista didático e científico. Por quê? Porque um contrato de gestão a ser firmado com a organização social externa à universidade, que vai ser contratada sem nenhum processo de licitação, não é? E que ela que vai, então, ditar o que a universidade vai fazer. A universidade é uma instituição que preza muito pelo debate interno, pela sua programação, inclusive toda ela apresenta seu plano de desenvolvimento institucional, e tudo isso vai por água abaixo, porque a organização social é que vai ditar o seu planejamento e ainda vai lhe cobrar. Não é? Vai dizer, por exemplo, as áreas de engenharia, tecnologias como um todo, algumas áreas elas podem se beneficiar do ponto de vista individual do professor, que poderá ter mais recurso, não é? Mas o que vai acontecer com as áreas de educação, ciências sociais, não é? Quer dizer, qual é o valor de mercado? O conhecimento fica, vamos dizer, em função do interesse do mercado, né? A produção unicamente. Unicamente. Então, o mercado é que vai ditar o ritmo, as pautas, né? Os projetos de pesquisa da universidade. Olha, essa é a questão fundamental, né? E aí é interessante quando você pega o conceito. Qual é o conceito que se tem na universidade? Se a gente pegar lá para 1840, quando o Humboldt, né, definiu princípios num documento muito bonito que ele fez da universidade, ele dizia: a universidade tem que desenvolver de forma indissociável o ensino e a pesquisa, tem que ter a liberdade de cátedra, liberdade de ensino, e ela tem que ser a sua autonomia de gestão para evitar influências políticas de qualquer outra sorte que não aquelas acadêmicas. Então, esse 1840 foi um grande marco e que todas as universidades no mundo inteiro seguiram, inclusive a nossa, a UFE, todas as universidades brasileiras, não é? Sim. Então, tudo isso é desconsiderado. Então, nós estamos voltando a mais de um século atrás, a uma época totalmente obscurantista, não é? Ana Cristina, como é que você vê essa questão? Esse contexto que nós estamos vivendo e que vem, então, o anúncio desse projeto Futurice. Então, eu acho que é muito importante a abordagem do professor Amaro no sentido da gente situar num contexto mais amplo, né? Essa proposta não é isolada, ela realmente acontece dentro de um marco muito mais amplo. E é importante que a gente entenda bem. Para chegar a essa compreensão, eu gostaria de destrinchar um pouquinho mais o conceito de universidade, para a gente poder entender melhor. Como o professor Amaro falou, quando a gente pensa em universidade, ela muda muito de país para país. No Brasil, e especialmente nessas regiões menos desenvolvidas, a universidade vai ser criada, basicamente, né? Antes nós tínhamos alguns cursos isolados, né? Para a formação de
profissionais, né? Especialmente direito, mais adiante começa a haver a necessidade de se formar também engenheiros. O país crescia, precisava de infraestruturas, mas eram iniciativas isoladas, eram escolas isoladas. A ideia de universidade vai aglutinar essas escolas, mas mais do que isso, vai começar a se observar por meio delas a necessidade, a importância de se conhecer o lugar que a gente vive, o país da gente. Não é? Então, a pesquisa vai se tornar uma atividade extremamente relevante para a universidade. Quer dizer, não apenas nós vamos reproduzir conhecimento que é formulado fora do Brasil, para, por meio desse conhecimento, formar profissionais, mas nós vamos conhecer melhor o nosso país, a nossa sociedade, a nossa economia, mas também a nossa biologia, de forma que a gente forme profissionais mais adequados a enfrentar os problemas característicos desse nosso contexto específico. Então, a pesquisa vai se tornando cada vez mais relevante. No entanto, essa pesquisa tem que ter também uma transposição, quamos assim, né? O que dizia Darcy Ribeiro, né? O professor Mário falou de Humboldt. Eu quero chamar um pouco aqui Darcy Ribeiro. Ele pensava muito a universidade necessária. Então, nesse país que tem tanta desigualdade, que nasceu de uma sociedade açucareira, escravocrata, que se expandiu para outros setores e que gerou muita desigualdade e se industrializou tardiamente, qual é o sentido que uma universidade deve ter? Ela deve prover tanto os profissionais, mas também ajudar a sociedade a formular soluções para os problemas que essa sociedade enfrenta. Sim. Então, aí você começa a compreender o sentido da extensão. Sim. A extensão, portanto, e num projeto que a gente vem desenvolvendo na universidade, na UFPE, de uns 2 anos para cá, que a gente justamente denominou o UFPE Futuro, a gente tem a compreensão que a extensão é a porta de entrada dos problemas da sociedade que vão ser tratados cientificamente com os recursos que a ciência permite para gerar o conhecimento necessário ao encontro de soluções. E isso ser feito junto com os alunos. Sim. Então, interferindo também, não apenas na pesquisa, mas no ensino. Isso é muito importante para a gente perceber que as demandas do país, as necessidades do país de conhecimento não são apenas a necessidade das empresas. Eu não estou querendo com isso... Eu acho que, claro que isso é importante a gente colocar... É esse ponto. Né? Não estou que não é só isso. Não estou desconhecendo a importância. Eu estudo inovação tecnológica, eu compreendo inovação como um processo sistêmico, ou seja, ele é formado por diversos atores, né, e por diversas modalidades de conhecimento diferentes, e que a universidade é um ator fundamental desse sistema, especialmente num país menos desenvolvido e de industrialização tardia como o nosso. O que é a industrialização tardia? É aquela em que as empresas importaram tecnologias de fora e fizeram as suas aplicações sem uma devida capacidade de aprendizagem para depois gerar elas mesmas as suas próprias tecnologias. Então, a demanda que as empresas fazem às universidades por desenvolvimento de conhecimento e de tecnologias ainda é muito pequena. Né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante. As universidades se compreenderam a importância do seu papel no sistema de inovação, né, e têm avançado profundamente, deram passos muito largos, foram atores importantes, inclusive, na discussão e na definição do novo marco legal da inovação no país, justamente para facilitar essa interação com a sociedade, não apenas as empresas. Né? E a gente tem uma demanda ainda baixa do setor produtivo, que é justamente esse a quem esse projeto se dirige, desconhecendo todo um conjunto de outras demandas que a sociedade tem. Né? A inovação, embora classicamente seja compreendida como uma atividade a ser desempenhada pela empresa numa sociedade capitalista, visando, portanto,
rendimentos, lucro. Sim. No entanto, se você olhar as grandes inovações que existem, estão disponíveis na sociedade hoje, resultaram de investimentos que o setor público é que realizou, por força de demandas que a sociedade tem e que as empresas não se beneficiam imediatamente e, portanto, não se interessam em atuar. Sim. Sem falar no Você fato... podia dar alguns exemplos concretos para o ouvinte? As vacinas, por exemplo, vacinas, né? sim. Que a Fiocruz, a Farmanguinhos, fabrica. Sim. Né? São investimentos que levam muitos anos para serem... para realizarem o produto no Certo. final. Portanto, esse tempo para financiar sem o retorno, né, 10 Imediato. anos de pesquisa, 15 anos Sim. de pesquisa, sem a certeza de que o resultado final vai ser positivo, quer dizer, muito investimento é feito e não gera o produto no final Sim. do período. Quem financia isso? Não é a empresa. Né? As empresas, especialmente as grandes fabricantes de medicamentos, né, elas se aproveitam muito da pesquisa básica que é a universidade que realiza e financiada pelo setor público. Elas aproveitam essa pesquisa quando ela está num estágio já mais avançado, já indicando resultados promissores, para então entrar no processo, né, se beneficiando, portanto, do investimento que é a sociedade, por meio de orçamento público que realiza. Isso não é uma coisa específica do Brasil. Mesmo as grandes empresas multinacionais, que são as líderes de mercado, seja nesse setor, seja mesmo no setor de informática, americanas, se beneficiam dessa pesquisa básica que é construída toda com base em recursos públicos. Sim. Nesse modelo do futuro, professor Amaro, a gente vê, então, quer dizer, nessa questão de ter a preponderância da demanda do mercado, a gente vai ter outros setores da ciência e do conhecimento completamente relegadas, né? Se a gente for mesmo ter esse projeto futuro e se implantado nas universidades, né? Veja, é interessante para o ouvinte o que é, de fato, o futuro. O que é que diz a proposta de projeto de lei que está aberta para consulta pública? Ela diz o seguinte, que as universidades deverão assinar um contrato de gestão com organizações sociais para tratar dos eixos de governança, gestão, empreendedorismo, pesquisa, inovação e internacionalização. A professora Ana Cristina colocou com muita propriedade o papel das universidades e onde entra aí a sua autonomia, né? Porque a definição de todos esses projetos, a universidade ela tem que ter um fim social. E o que está no projeto desconsidera completamente isso, né? Diz que o foco da universidade vai ser levantar recursos privados, tá certo? Para poder tocar seu projeto. E, além disso, repasse de recursos públicos para uma entidade privada para fazer exatamente o que está previsto. Agora, precisa entender o seguinte, as universidades no Brasil hoje, elas já têm uma parceria hoje com fundações de apoio. Sim. Também são entidades também de direito privado, mas que elas são construídas a partir dos interesses da universidade. Hoje nós temos 49 fundações de apoio às universidades federais. Elas tratam com mais de 5 bilhões de reais por ano. A grande diferença é o seguinte, elas desenvolvem atividades através de convênios ou contratos que estão previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional da universidade. Isso é obrigatório, tá certo? Então, e o Futurice, o que é que ele faz? Ele, em momento algum, fala no financiamento público, que está garantido na Constituição. Ele fala no Plano Nacional de Educação, que isso é uma lei, foi aprovada em 2014 pelo Congresso, tá certo? Que diz quais são as metas a serem atingidas pela educação e pelas universidades, não é? E, em momento algum, isso, como já foi colocado, se colocou, foi tratado junto com as maiores interessadas, que são as universidades, não é? Então, você retira das universidades, tá certo?
a definição dessas políticas acadêmicas, tá certo? As pesquisas que serão desenvolvidas, né? Como já foi bem colocado, as pesquisas de grande importância para a sociedade. Sim. Na hora que você deixar de fazer estudos como a Zika nas instituições públicas e universidades, quem vai fazer? O mercado vai se interessar de fazer isso, não é? Pois é. As camadas sociais menos privilegiadas vão ficar completamente descobertas, porque o mercado não quer saber disso. O mercado quer saber de propostas que tragam grandes lucros. Não é? Então, a universidade tem essa finalidade social e que isso está dentro do seu plano de desenvolvimento e que o Futuros, ele sequer considera isso como um elemento importante para as universidades. Ana Cristina, do ponto de vista também dos professores, né? Abre a possibilidade, o futuro se abre a possibilidade para a contratação de docentes pelo regime da CLT, né? Como isso pode interferir nessa produção de conhecimento e no ensino? Eu acho que para a gente compreender o sentido de se questionar a CLT, o regime jurídico único, é preciso compreender assim, o que é o perfil de um professor docente de universidades públicas, né? Antes do regime jurídico, antes da Constituição, os professores não tinham a obrigatoriedade de exercer a atividade de dedicação exclusiva. Né? Então, o que acontecia? Você dava aula na universidade e tinha que buscar a remuneração em outras atividades. E isso significava que a pesquisa ficava muito comprometida, porque a dedicação do professor àquela atividade era dificultada por ele ter que buscar outras ocupações. O regime jurídico único permite, portanto, a realização da atividade em dedicação exclusiva e, mais do que isso, que ele só vai ser contratado por meio de concurso público, o que não acontecia antes. Né? Então, você ter um concurso público significa o quê? Você vai buscar formas de contratar aqueles profissionais mais bem qualificados. Né? Então, no momento que você retira esse dispositivo e instaura a CLT, você fica desobrigado de fazer concurso público, podendo, então, contratar qualquer pessoa. E é interessante que no termo do Projeto Futuro está lá escrito que não se admitirá... eles estão tão preocupados, né? Não se admitirá nepotismo e que os critérios de contratação sejam os mais cuidadosos. Ora, se você elimina o serviço, o concurso público, você abre muito flanco a não se fazerem mais contratações adequadas e que, apesar de a gente saber, tem muitos problemas. Concurso público não elimina tudo que é problema. Tem também, mas deixar de ter, eu imagino, amplie mais ainda, né? E a gente perca uma outra coisa que é muito importante, que é a ideia da unicidade do regime. Você tem alguns que gozam de um regime e outros que gozam de outro regime, só dificulta o relacionamento e disputas internas e as concorrências que são típicas da academia. Que com esses projetos, via Futuro, se tendem a se ampliar também. Por quê? Porque, como você já viu com o professor Amaro, existem algumas áreas de conhecimento que são mais propensas a interagir com o setor empresarial, como as engenharias. Isso não é aqui apenas, é no mundo todo. Quando você pega os projetos de parceria com empresas, as engenharias se destacam. Né? Por quê? Porque elas são áreas de conhecimento que são formadas para esse fim, né? Produzir engenhos que venham a ser utilizados pelas empresas, pelas necessidades da sociedade de uma forma geral. Já existem outras cuja compreensão, cuja finalidade, função social, para usar o termo do professor Amaro, é muito em função da construção de um pensamento crítico. Quer dizer, existem algumas tecnologias que os engenheiros, vamos supor, desenvolveram, mas que podem afetar determinadas populações de uma forma que precisam ser objeto de alguma revisão, de alguma crítica. Muitas vezes o engenheiro
estar atento a essas repercussões sobre a respeito das implicações. Então, a gente quer construir, por exemplo, uma grande barragem lá no Rio Tocantins, e essa barragem vai ter um grande impacto sobre um conjunto grande de uma população tradicional ou de uma população vegetal, não é? Sobre matas, biomas. Isso tudo tem que ser refletido, e muitas vezes essa reflexão vem justamente dessas áreas de conhecimento que não têm apelo do setor privado a se desenvolverem. Eles muitas vezes são até arredios a esse pensamento crítico que levante questões. E aí eu gostaria de dizer para você, se a princípio esse pensamento crítico possa levar alguns a pensarem que ele só causa problema, que tem mesmo que ser eliminado, é importante que a gente reconheça que alguns grandes problemas, como o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, de aquecimento global, se ele não for pensado, e é justamente por esse tipo de conhecimento, essas áreas de conhecimento, o conjunto, né, da sociedade vai sofrer, inclusive o setor empresarial. Então, que na primeira vista, ou numa visão mais imediatista, signifique uma coisa negativa para as próprias empresas, daqui a algum tempo pode significar o seu próprio desaparecimento. O Fora da Curva de hoje está tratando do projeto Futurice, lançado pelo MEC, que pretende modificar a gestão das instituições federais de ensino superior em nosso país. A gente vai para um rápido intervalo e volta já aqui na nossa rádio pública 99.9 FM e na rádio universitária Paulo Freire 820 AM. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. A amamentação deve ser a única fonte de alimento do bebê até 6 meses de idade. O leite materno é o melhor alimento que seu filho pode receber. Ele oferece todos os nutrientes e anticorpos que a criança precisa e ainda é de graça. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental. Todo sábado, a partir das 11 da manhã. Aqui, na Universitária FM 99.9. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Arnaldo Antunes. E aí, galera de Pernambuco, negócio é o seguinte, vou estar na área aí, dia 10 de agosto, apresentando meu show RSTUVXZ, acompanhado do Zé Nigro e do Curumim. Vamos fazer um grande show aí pra vocês de samba e rock no pub Fome de Quê, em Paulista, na região metropolitana de Recife. A gente se vê lá. A gente evita se ver, pensando que assim vai resolver. Mas se por acaso nos reúne, a gente sente que não tá imune. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o Fora da Curva e hoje, no nosso estúdio, estamos com o ex-reitor da UFPE, a professor Amaro Lins, e a professora do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPE e líder do Grupo de Pesquisa em Inovação, Tecnologia e Território, Ana Cristina Fernandes. A gente está lendo aqui as perguntas dos ouvintes. Chegou uma pergunta de Éder Leão para a professora Ana Cristina Fernandes. Como podemos trabalhar e divulgar mais o UFPE Futuro hoje como alternativa ao Futurice?
E o FPE Futuro poderá incluir a Universidade Federal Rural de Pernambuco para discutir? Eu agradeço a questão do Éder, é muito bem-vinda. De fato, eu acho que a gente podia fazer um grande debate. Esse debate não foi ainda realizado sobre o FPE Futuro e nós fomos atravessados por esse outro projeto Futurice. Então, eu acho que é uma ótima sugestão de Éder a gente realizar um outro debate em que a gente apresente. O centro do FPE Futuro é a ideia de que nós estamos vivendo um momento de grandes transformações tecnológicas, com tecnologias que estão afetando profundamente a própria existência de algumas profissões, né? Especialmente tecnologias digitais, que estão substituindo não mais apenas trabalho manual, mas também trabalho intelectual. Então, algumas carreiras que ainda hoje são ensinadas nas universidades tendem a simplesmente desaparecer ou pelo menos a se modificarem profundamente. Então, a ideia é como a universidade deveria se alertar para essas tendências, que são tendências de uma velocidade muito grande, de forma a se requalificar para formar pessoas com maior capacidade de se reinventarem ao longo da sua própria trajetória profissional. Uhum. Então, isso tinha implicações muito importantes, por exemplo, entre outras coisas, na ideia do pensamento crítico. Sim. Quer dizer, como é que eu vou me desempenhar diante de tantas transformações se eu não tiver capacidade de enxergar os problemas, identificar os desafios e buscar as soluções para enfrentá-los? Sim. Então, essa é, portanto, uma dimensão do FPE Futuro que está batendo de frente com o Futurice, que agora pressupõe o fim do pensamento crítico. Sim, esse termo futuro, o FPE Futuro, né? E o governo também usa o Futurice, né? Como é que a gente pode entender? Então, eu tenho a impressão, o professor Amaro me conteste se for o caso, que o termo futuro é um termo muito atraente, tem um certo fetiche, né? Futuro é o moderno, futuro é o ideal, futuro é aquilo que a gente gostaria que acontecesse. A gente projeta no futuro um cenário que a gente não tem no presente e não olha para o passado para compreender que fatores interferiram para a gente chegar a esse presente que a gente não gosta, para poder construir o futuro que a gente deseja. Então, eu acho que o governo aproveitou, né, de uma forma bem mercadológica, né, fez um marketing aí muito grande, tirando proveito dessa imagem de que o futuro é algo ideal, né? No entanto, ele faz uma negação do passado, no sentido em que, ou mesmo do presente, no sentido em que muitas dessas ações que ele diz que gostaria que a universidade fizesse, a universidade já faz. Sei. E ela só não faz melhor por alguns entraves que ele não se dedica a superar, a nos ajudar a superar. Né? Pelo contrário, a solução é o quê? Transfere todos os recursos e o patrimônio da universidade para uma organização social de direito privado, para a construção de um fundo, né, patrimonial, cujas regras de utilização desses recursos vão ser definidas por essa organização social, que vai ter uma capacidade de gestão com uma liberdade que as universidades nunca tiveram. Substituindo, portanto, a autonomia por uma capciosa ideia, né, de que a universidade teria autonomia, mas ela vai deixar de ter completamente. Inclusive, tem um dispositivo dentro do Futurice que, para mim, é extremamente preocupante. Aliás, são dois, mas eu vou me referir a esse primeiro, que é o fato de que a gente vai poder facilitar o reconhecimento de currículos de cursos à distância oferecidos por plataformas estrangeiras, inclusive. Quer dizer, você, na verdade, está abrindo o Brasil, por meio das universidades públicas, a comprarmos
pacotes, de novo, né? Substituição de importação. Só que agora é educação por substituição, né? Pacotes de cursos formulados por instituições estrangeiras que não têm nenhuma conexão com o nosso país. Né? Então, aquela ideia de universidade necessária vai por água abaixo. Você vai formar pessoas que são completamente desconectadas com a nossa realidade, sem laços de solidariedade com a nossa sociedade, com a nossa população. Professor Amaro, como é que o senhor vê a questão dos argumentos do governo e até da mídia corporativa, as notícias, né? Essa ideia de gestão pública não presta, gestão privada é a solução, né? Como é que a gente pode analisar esse quadro, vamos dizer, dessa disputa de narrativas, né, que o governo impõe e tendo grande apoio da mídia corporativa também? Paula, essa é uma questão fundamental. Você está colocando, né? Por que é que o governo faz uma proposta dessa? As universidades não sabem se autogerir dentro da sua visão de autonomia. Por quê? Então, veja, as universidades brasileiras, elas desenvolveram uma grande capacidade de gestão ao longo dos anos. Vou lhe dar um exemplo muito claro. Nos últimos 10 anos, as universidades federais, elas dobraram, mais do que dobraram, o número de alunos, o número de novos campos de universidade, mais de 130, número de universidades. Num período de 10 anos, elas tiveram a capacidade de fazer isso com muita competência, ampliando em muito o número de programas de pós-graduação, mestrados e doutorados, tá certo? As suas pesquisas saltaram para indicadores que se comparam com os melhores parâmetros internacionais, graças à sua capacidade de gestão, não é? E esse projeto, ele não fala de algo muito importante, que foi o marco regulatório da ciência e tecnologia, que levou anos no Congresso, um amplo debate envolvendo as universidades, a comunidade, tá certo? Dentro do Congresso Nacional. E esse marco está precisando ainda de algumas regulamentações para que ele possa ser completamente utilizado pelas instituições. Nós não podemos esquecer, que eu já mencionei, mas as fundações de apoio, isso foi um grande esforço. Nós passamos por um processo de melhoria dessa relação, que chegamos hoje a um momento que as universidades têm uma relação muito boa com as fundações e, graças a isso, elas conseguiram dar um salto tão grande, né, nas suas atividades ao longo dos últimos anos. Por exemplo, um outro ponto que está dentro do projeto, a questão de doações. Hoje já existe um marco que permite que se faça isso. Eu li o documento da UNB, ela fala algo muito interessante. Na UNB isso já foi regulamentado, só que não receberam nenhuma doação ainda. Não é? Eles falam como o cenário no Brasil fosse igual aos Estados Unidos, onde grandes pessoas individualmente e instituições fazem grandes doações para a universidade, que não é... redução de impostos. Exatamente. Pois é, que não é o caso do Brasil que nós estamos hoje, tá certo? Então, um outro ponto que a professora Ana colocou, e não é um ponto menor, é essa questão da internacionalização, onde eles colocam que agora as instituições privadas também podem fazer revalidação de diploma. Isso não veio sozinho. No Brasil, grandes corporações multinacionais absorveram grande parte das nossas instituições, que já estão nas mãos delas, tá certo? Grandes grupos empresariais multinacionais já assumiram a educação no Brasil. O que é isso? É só um passo a mais. Por exemplo, quer dizer, na realidade, está usando a grife da universidade pública. Exatamente. Não é? Quer dizer, para ver que o próprio governo reconhece a importância nesse sentido. Quer dizer, que precisa da universidade pública para, vamos dizer, legitimar esses pacotes. Hoje é assim por esse reconhecimento, é exatamente isso. E na hora que você abre para que outras instituições o façam, o que é que você espera que aconteça com a qualidade desses diplomas? Tá certo? E essa questão, por exemplo, de reconhecimento de atividades à distância por grupos multinacionais. Então, as suas instituições no Brasil podem
utilizar grande parte dos seus conteúdos à distância, reduzindo a contratação de professores, reduzindo custos de laboratório, de toda a infraestrutura, não é? É mais um passo do que já está sendo feito. A gente tem que olhar muito direitinho que esse futuro não foi algo que surgiu agora. Até o nome, eu teria uma outra consideração, eles colocam na apresentação do projeto, basta ler, como se a universidade fosse o passado. E eles estão propondo o futuro, não é? Então, eu diria que é muito importante para todas as pessoas, né? Todo cidadão hoje tomar conhecimento disso. Ele pode entrar, fazer aqui um comentário na página da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Reitores Federais. Você vai ver todas as universidades já com avaliações muito detalhadas desse processo, tá certo? Dessa proposta, e você vai perceber que não tem nada de novo no que eles estão colocando, que eles estão colocando em algo antigo, que é uma tentativa, tá certo? Dessa visão neoliberal, não é? De absorção pelo privado daquilo que é público, sem dar uma contrapartida na qualidade, tá certo? E nas contribuições para a sociedade. Então, esse projeto significa um grande retrocesso. Eu espero que ele seja barrado já no Congresso, aí onde nós vamos ter a possibilidade de discutir, tá certo, com os nossos parlamentares. A sociedade vai precisar se envolver nesse trabalho, porque é aquele cidadão que ele tem lá seus filhos esperando entrar numa universidade pública de qualidade e agora estão fechando as portas para isso, porque vai faltar o financiamento, não é? E a qualidade vai cair. Então, é preciso que a sociedade se preocupe com isso agora, tá certo? Interfira até que o final da consulta pública não vai, de fato, dar tempo de você analisar a fundo o projeto, porque ele também não é um projeto detalhado, né? Ele deixa muitas coisas, por exemplo, esse muito comitê vago, gestor, quem é que vai constituir? Ninguém sabe. Eles deixam propositalmente o projeto completamente em aberto para, na regulamentação posterior, poder fazer o que quiser com isso. Então, esse projeto vai ser votado no Congresso Nacional. Né? Vai ser votado no Congresso. Então, é aí que a sociedade tem que se manifestar, tá certo? Nós temos que colocar nossas divergências com o projeto e dizer uma proposta muito clara. Vamos regulamentar aquilo que já foi aprovado no Congresso, que permite às universidades avançarem, tá certo? Ter uma boa gestão e ampliar ainda mais a qualidade e dar prosseguimento a esse processo de expansão das universidades públicas com qualidade. Sim. Agora, uma pergunta importante que eu acho que o ouvinte deve pensar, e é um caminho, esse projeto pode ser que seja um caminho para a cobrança de mensalidade nas universidades públicas? Sim, o projeto já prevê a cobrança, que era objeto de muita polêmica, a cobrança, está lá escrito, a cobrança para os cursos de pós-graduação lato sensu. Isso já está definido. Mas veja, como falou o professor Amaro, no momento em que o governo limita o investimento em educação por força da antiga chamada PEC do teto, né, que mudou a Constituição, fazendo com que a gente leve 20 anos com uma redução extremamente expressiva dos gastos públicos, o orçamento fica comprometido. Né? O governo, mesmo que quisesse, ele não pode elevar o investimento para a educação pública além de um determinado teto. Bom, mas a gente vê também que ele não quer. Ele não pode, por força da mudança da Constituição, agora no governo Temer, e ele não quer. No que ele não quer, né, o que ele está fazendo? Qual tem sido a atitude? Contingenciamento. Né? No começo do programa você chamou atenção. Alguns acham que é contingenciamento, outros dizem que não, que foi corte. Mas, no fim das contas, no momento que você faz o contingenciamento, você obriga as instituições a terem que se virar. A primeira viração é o quê? Vamos apagar os ar-condicionados. Mas não vai ficar só nisso. Sim. Né? Quer dizer, é como se fosse assim, uma pressão para isso acontecer. Para isso acontecer. Bom, aí a questão seguinte é, da onde tirar dinheiro? Sim. Né? Só que a gente está vivendo uma crise econômica.
Então, mesmo que a gente tenha uma porção de gente, pesquisadores, alunos, pesquisadores de uma forma geral, docentes ou não docentes, envolvidos em buscar recursos fora. Veja, eu trabalho justamente no setor, né, na área de articulação e promoção de parcerias estratégicas da universidade. Nós encontramos dificuldade. Por quê? Sim. Porque as empresas estão com a sua capacidade de investimento extremamente comprometida no momento de crise. Sim. Então, se você já não tinha muita história, não é? Muita tradição de investimento privado em pesquisa, agora a coisa está mais presa ainda. Bom, mas ainda existe alguma lei que obriga determinados setores de atividade econômica a fazer investimentos, mas isso não garante, não restitui o orçamento perdido. É muito menor, muito menor do que a nossa necessidade para continuar a exercer essa função de uma universidade pública de qualidade, fazendo pesquisa, produzindo conhecimento, gerando tecnologias para a sociedade brasileira, especialmente uma sociedade que aspire a ser autônoma, ao invés de simplesmente estar comprando tecnologia trazida de fora o tempo todo. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe uma função para a universidade desempenhar que não é a empresa que desempenha. Eu não estou dizendo com isso que a gente é antagônico, é contrário. Claro. Não, pelo contrário, e isso é uma polêmica muito grande entre meus colegas, eu acho que é importante a universidade se aproximar do setor empresarial. Nós temos uma função com relação a eles também. Mas esse setor não é tudo, né? Ele não é tudo. Né? E ele não vai desempenhar a função que é nossa. Sim. Constitucionalmente, por responsabilidade social, por natureza. Quer dizer, nós não podemos assumir a função da empresa, nem a empresa assumir a função nossa. Nós temos funções distintas que são complementares e têm que ser desempenhadas com todo cuidado e respeito. Eu queria só um comentário sobre isso. Muita gente está pensando, não, mas esse pessoal está sendo catastrófico, tá certo? É o apocalipse. Não vai faltar dinheiro para a universidade. Bem, os ar-condicionados já estão desligados. Sabe por quê? Porque eles imaginam que, como a Constituição prevê que 18% dos impostos da federação precisam ir para a educação, está garantido. Veja, semana passada, o Paulo Guedes, né, ele já disse claramente que os projetos para desvinculação do orçamento já estão prontos. Não é à toa que o Futurice não fala no financiamento público. Ele não fala por isso, porque o governo já está com os projetos que vão para o Congresso para acabar com a desvinculação, ou seja, não vai ter mais percentuais obrigatórios para a saúde, para a educação, para nada disso. Então, o que acontece? Os únicos recursos que a universidade vai ter que disputar são esses que ela vai para o mercado conseguir. Não esqueça, e isso é muito grave, isso não está comentado, mas esses projetos estão indo para o Congresso dentro de uma determinada sequência e eles vão entrar provavelmente juntos, que vai ser a falta de recursos públicos e, no futuro, essa busca, através da organização privada, por recursos de mercado. É isso que está sendo colocado. E, em contrapartida, justamente no momento em que a Alemanha reconhece a importância da universidade pública e triplica o orçamento do investimento em pesquisa pública. Ou seja, e atinge a todos, né? Acho que é importante deixar bem claro, né? Tem os estudantes, né, de todas as classes sociais que tiveram acesso à universidade, né, nesses últimos 10 anos, principalmente, né, Amaro, com essa questão da política de cotas, né? Então, atinge a todos, a classe média, a classe alta, enfim, a universidade realmente é o lugar de produção de conhecimento, né, que todas as classes sociais participam, né? Paula, nunca é demais mencionar, eu falo sempre isso, porque você colocou muito bem. Quem é que está nas universidades públicas? Muita gente diz, só tem rico. Vou dar o dado mais recente. 80% dos alunos têm renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo. E um dado mais importante ainda, 50% dos alunos têm renda bruta familiar menor que 2 salários mínimos. Então, esse é um dado muito importante, tá certo? Não se pode imaginar que se as universidades públicas não estiverem oferecendo essas novas vagas, como nós duplicamos nas universidades federais ao longo dos últimos 10 anos,
Se nós não tivermos o financiamento público para isso, nós vamos estar jogando fora da universidade, tá certo? Um processo brutal de exclusão via educação, não é? Desses jovens que a universidade não vai ter a mínima chance de fazer. Hoje, os recursos aqui da Universidade Federal para assistência estudantil, bolsas, moradia, eles já minguaram e não tem como fazer mágica com isso. Você vai buscar no mercado recursos para manter as casas de estudante, para manter as bolsas estudantis, o mercado não está interessado nisso. O mercado está interessado em algo que dê lucro para ele. Então, essa é uma situação muito grave. E eu acho que a gente tem que pensar que tem aí o direito que está sendo cerceado, né, desses jovens de estudarem, mas para o país é uma perda, um prejuízo enorme, porque você imagina a quantidade de gente criativa, inteligente, que com uma educação formal de nível superior, bem constituída, ele vai ser capaz de criativamente gerar muito mais riqueza, produzir muito mais resultados, soluções, incentivando, portanto, o crescimento do PIB do país. Quer dizer, você ter mais gente no nível superior, né, da educação superior, é você propiciar condições essenciais para que o país se desenvolva. Quanto menos gente menos educada, mais essas pessoas vão ter que vender a sua força de trabalho em atividades de baixíssima produtividade e de pouca geração de valor, não é? Então, é um contrassenso para um país como o Brasil, né, desperdiçar, eu diria assim, né, abrir mão de uma grande parte da sua população que deveria ser compreendida como a maior riqueza do país. É uma perda individual e social. É uma né? riqueza que a gente desperdiça, né? Que a gente está simplesmente vendendo barato para, até mesmo fundamentalmente para o estrangeiro, na medida em que a gente está vendo a empresa brasileira definhar e ser vendida para outros países. E o Brasil volta a ser simples exportador de matéria-prima para os países desenvolvidos. E empregador de mão de obra muito barata e desqualificada. Olha, dentro disso podemos dar um exemplo. O que é que está acontecendo com uma das maiores empresas de energia do mundo, que é a Petrobras? Sim. A Petrobras desenvolveu, através de conhecimento gerado dentro das universidades, uma tecnologia que nenhum país no mundo tem de exploração de petróleo em águas profundas. Com isso, ela conseguiu descobertas como no pré-sal brasileiro. E o que foi que aconteceu num tempo muito curto? A privatização da empresa, não é? O que é que está acontecendo? Ela privatizou transporte, distribuição e vai ficar com a parte mais custosa, que é a exploração, tá certo? E produção. Então, rapidamente, ela pegou algo que era extremamente rentável, por exemplo. E o refino, que foi também... E o refino, no processo exatamente. De privatização também. Algo que gera 3 bilhões de lucro por ano, vendeu por 9 bilhões. Então, veja, isso foi o conhecimento gerado nas universidades que permitiu uma empresa de Porto da Petrobras ter isso. Então, foi uma perda para o país inteiro. Cada um de nós perdeu com esse processo que ainda está em curso, tá certo? De privatização da Petrobras, como um dos exemplos. E se fala muito do monopólio. Na verdade, o que a gente está substituindo, né, o nosso monopólio brasileiro, por um grande oligopólio mundial, né, que as decisões estratégicas sobre esse segmento são todas tomadas fora daqui. Né? O preço do combustível só tende a subir, como a gente está vendo. Bom, muito rica a nossa discussão. A gente vai finalizando o programa. Quero agradecer imensamente a professora Ana Cristina Fernandes, que é coordenadora de articulação e promoção de parcerias estratégicas da UFPE, professora do programa de pós-graduação em Geografia e líder do grupo de pesquisa, inovação, tecnologia e território. Obrigada, Ana Cristina. Eu que agradeço, Paulo. Agradecer ao ex-reitor da UFPE e ex-secretário de Educação Superior do MEC, professor Amário Lins, muito obrigada. E chamar para o debate amanhã, né, professor? Que amanhã...
na ADUFEP, amanhã haverá na ADUFEP, né, a análise O Futurice e Autonomia Universitária, às 14 horas, dia 8, né, com a presença do reitor da UFPE, Anísio Brasileiro, com a presença do ex-reitor que conversou aqui conosco hoje, Amaro Lins, com a presença do presidente da ADUFEP e representante do Observatório do Conhecimento, Ederson Siqueira. Também a presença do presidente do Confies e diretor executivo da Fundação Copetec, Fernando Peregrino, e representante da Andifes. Então, convido, né, todo mundo para participar. Vai ser no auditório da ADUFEP, amanhã às 14 horas, esse debate para aprofundar mais ainda essa questão. A gente vai finalizando por aqui. Esse programa foi produzido por mim, Paula Reis, Laudenice Oliveira e Larissa Evelyn. Nas redes sociais, Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Trabalhos técnicos de Chico Rocha. Acompanhe o Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.